Se existe uma empresa do setor de telecomunicações que eu talvez um dia me colocasse à disposição para investir, essa empresa se chama Vivo. Não gosto da Claro nem da TIM enquanto investimento, nem enquanto cliente. Vamos conversar um pouquinho sobre o ano de 2022, como é que ela tem se comportado e vários conceitos novos, pelo menos que a gente não aborda muito aqui no canal, mas que se você está interessado nessa empresa, você precisa ter um grande domínio, senão vai acabar caindo em algumas armadilhas. Vamos começar? Vamos falar sobre os destaques que eles deixaram aqui como evidência. O acesso móvel ele está aumentando 13%, comparando ano a ano. A questão de casas com fibras conectadas, né, internet fixa, aumentou 19%, isso tem que ser levado também em consideração. O EBITDA com uma margem extremamente interessante, 40%, né, 41,3%, muito embora tenha apresentado um leve crescimento apenas de 6%, mas a margem eu achei fenomenal. O fluxo de caixa operacional, né, a margem, melhor dizendo, está ali na casa dos seus 20%, e vocês vão entender que esse conhecimento ele é fundamental para saber se é ou não uma empresa saudável. Temos na parte de receitas um crescimento de 13% do principal que ela faz, o tal da Receita Core, e pegando a receita como um todo, de todas as suas iniciativas, e uma delas eu não gosto, eu abomino, mas eu vou mostrar depois com calma. Pegando tudo isso aí, nós temos um crescimento de 10%, e em relação ao fluxo de caixa livre, que eu acho que é legal a gente comentar sobre isso, eles têm aqui um FCL, fluxo de caixa livre, de 11,3%. Pensando em remuneração de acionista também, tivemos aí mais de 5 bilhões de dividendos distribuídos no ano de 2022, além aí, é claro, de a gente for pensar em recompra de ações e outras perspectivas que me agradaram muito ao ficar sabendo. Quem já conhece sabe que lá na plataforma do AGF eu vou deixar o link para vocês testarem aqui durante 30 dias sem gastar nenhum real. Se você gostar, você fecha uma assinatura, se não, vida que segue, você sai de lá sem pagar nada. O Jean é uma das pessoas que eu mais respeito lá dentro, tem uma bagagem, um conhecimento muito grande em relação a investimentos, e vira e mexe, ele acaba soltando alguns textos e outros moderadores, outros colaboradores também, soltam informações relevantes para que você melhore o seu arcabouço em relação ao conhecimento de investimento. E nesse momento aqui, no dia 19 de julho de 2022, eles tinham feito uma inauguração, né, um lançamento de uma nova ferramenta que se chama Perfil Empresas, e ele discorre um pouquinho aqui sobre fluxo de caixa livre. Eu, sinceramente, depois que eu entendi e tive acesso a essa métrica, eu falei, opa, tá aqui um excelente indicador para ver se a empresa está saudável financeiramente em relação às suas operações, em relação aos seus investimentos e em relação a efetivamente o fato de ela distribuir ou não dividendos. Muita gente fala assim, pô Bruno, às vezes você distribuir muito dividendo, você compromete o crescimento da empresa. Não está errado. Sinceramente, isso pode acontecer. E como é que a gente consegue enxergar um termômetro em relação a esse risco? Fluxo de caixa livre, e eles colocam outras métricas derivadas desse princípio lá na plataforma para vocês de mão beijada. E, inclusive, isso também pode ser utilizado, foi um outro texto que ele falou, para a gente ajudar a entender, a verificar, né, identificar algumas possíveis fraudes nas empresas. Tivemos recentemente aí o caso da Americanas. Então, sim, vale muito a pena a plataforma, não somente por tudo aquilo que ele consegue automatizar, mas também pelo conteúdo que é divulgado lá dentro. Vamos falar aqui então em relação à receita, tá? A receita, de uma maneira geral, subiu 10%, então isso é relevante. Temos ao longo dos últimos trimestres uma taxa que estava um pouquinho mais baixa, né? 2% e 4%, pegando no finalzinho de 2021 e início de 2022, mas a partir do segundo trimestre um crescimento bem robusto, com 2 dígitos, acima de 10%. Eu não vou ficar destrinchando tanto as outras receitas, porque é isso aqui que interessa para a gente de maneira geral. Mas antes da gente continuar, eu vou fazer um pequeno adendo que eu não falei com vocês. Olhem essa tela inicial novamente. Vocês estão vendo aqui a palavra lucro líquido? Pois é. Já fique esperto, quando uma empresa ela já não solta nos destaques, logo no início da sua teleconferência, da sua apresentação de resultados, ela não coloca o lucro líquido, é porque provavelmente tivemos aí uma queda. E esse é um ponto que me deixou muito preocupado em relação à Vivo. Mas vamos dar seguimento a todo o histórico aqui. Especificando só um pouco em 2 grandes subgrupos, nós temos aqui a receita móvel e também a receita core fixa, né? A parte de telefonia, propriamente dito,
e a parte de internet. Todos os segmentos aqui cresceram, valores bem interessantes, na casa da receita móvel um crescimento de 13% e a parte fixa ali quase 12%. Então sim, ela está expandindo bastante, tem vários serviços e alguns talvez fujam até um pouco daquilo que seria o principal de uma empresa de telefonia. Dito isso, agora vamos ver como é que está sendo a questão de clientes. A receita está aumentando, ok, mas e a base de clientes? Ela tem crescido de maneira substancial, né, mais de 16%, e o churn pós-pago, só para a gente relembrar o que é o churn. Churn é um termo técnico em inglês, né, mas ele quer dizer o seguinte: você fecha um negócio com a empresa e depois você desiste desse negócio. E por que é importante saber disso? Ele tem apresentado uma queda, tá? É o menor da história da Vivo e eles merecem um reconhecimento em relação a isso, está na casa de 1%. Mas por quê? Todo mundo que já teve um negócio ou que vai ter algum dia sabe que reconquistar um cliente é muito mais difícil, é muito mais caro, é muito mais trabalhoso do que conquistar um novo cliente. Eu, por exemplo, estava com a Claro, na parte fixa aqui de internet, tive N perrengues, muitas dificuldades, muita dor de cabeça mesmo, e nem que eles me entreguem o dobro de internet hoje. Eu não pago mais o serviço da Claro. Hoje eu fico com a Vivo. Em um dia que eu pedi para instalar, já instalaram no mesmo dia à tarde e a minha internet está maravilhosa. É isso. Eu dificilmente vou sair da Vivo, mas para a Claro eu não volto de jeito nenhum. E esse churn aqui da Vivo é muito baixo. No pós-pago está em 1%. Mérito deles. Além disso, eles falam um pouquinho sobre a parte da internet fixa, né? Casas passadas, aquela questão dos cabeamentos, em relação ao crescimento ano a ano. A velocidade também aumentou bastante. Nós temos aqui uma média de aumento de 44 megabytes, então está girando em torno de 230. Acho que o plano mais baixo hoje deles, se eu não me engano, é 300. Mas como a gente tem alguns planos antigos menores, né? A média acaba sendo um pouquinho menor. Está crescendo aí na quantidade de cidades, está aumentando ali a questão de adições líquidas de fibra. Enfim, os caras estão expandindo bem também. Outra forma de ganhar dinheiro são as relações B2B. Então você consegue investir ali em segurança, serviço de nuvem, internet das coisas, soluções digitais. E sim, né, tivemos um crescimento ano a ano bem bacana, de 29%, e representa bem pouco da receita, né? Algo em torno de 5 a 6%. Mas é legal ter essa exposição dentro do seu círculo de competência. Já na questão B2C, eu já fico um pouco incomodado, tá? Por quê? Isso aqui eu não gostei. Eles estão com uma carteira de empréstimos, que era lá em março de 22, algo na casa de 45 milhões, bem irrelevante, eu entendo dessa maneira, e hoje em dezembro de 22 subiu ali para 180, então tem aumentado bastante. Por que eu não gosto disso? Se você é uma empresa de telefonia, foque na telefonia. Se você é um banco, foque em atividade bancária. É assim que eu gosto de entender uma empresa. Quando você começa a tirar para todos os lados ou para alguns segmentos mais arriscados, e por que eu entendo como arriscado hoje o empréstimo? Se até banco que nasceu dessa origem, né, a sua atividade principal é pegar dinheiro emprestado e emprestar para outras pessoas, eles estão com dificuldade, imagina uma empresa de telefonia. Sinceramente, não gosto disso, não acho que é legal, mas quem sou eu, né? Eu não tenho nenhuma formação ali na parte de negócios, propriamente dito, desse segmento, mas não gostei não. Se eu fosse um acionista, eu não gostaria disso. E tem aqui alguns investimentos também em fintechs, também visando algumas soluções financeiras, mas eles não entraram tanto em detalhes. Então, como eu sei que é algo menor, eu vou desconsiderar essa informação, mas saiam, eles estão tentando ali fazer alguns investimentos em startups. Agora aqui uma outra crítica para a Vivo também, a gente não tem como, né? Tem que falar o lado bom e o lado ruim. Nós tivemos nos últimos 12 meses um IPCA, né, uma inflação de 5,7%. E o custo deles nos últimos 12 meses, LTM, foi de 10,6%, ou seja, subiu mais do que a própria inflação. Não gostamos disso. É claro que início de ano tem aquela renovação, né, aquele reajuste dos salários, tem algumas questões de incorporação aqui que eles citaram sobre algumas partes da Vivo, etc. e tudo mais, mas, sinceramente, a gente não quer, né? O custo com o serviço aumentou 10%, acima da inflação. O custo dos produtos vendidos também cresceu aí quase 12%, então não está muito bom não, sabe? Ficar de olho nisso. É importante que ela cresça, mas que ela consiga manter proporcionalmente os seus custos, senão
está fugindo um pouquinho do controle. E se você não tem uma boa gestão de despesas, né, de custos, você pode ter um calcanhar de Aquiles em momentos mais desafiadores, como uma alta de inflação, um país em crise financeira e por aí vai. Agora, isso aqui eles merecem elogio, tá? É uma empresa que faz um volume de investimento assim surreal. 2021, 8,6 bilhões, 2022, 9,5 bilhões, em 2023, até 9 bilhões. Até saiu como fato relevante. E também falando um pouquinho do fluxo de caixa operacional, está sempre mantendo ali na casa dos seus 20%. Então, é uma das avaliações de saúde financeira muito adequadas. O que a gente precisa entender aqui em relação ao fluxo de caixa de uma maneira mais geral? Veja que o fluxo de caixa livre deles é de 7,3. E se a gente for pegar essas métricas, o que a gente quer saber aqui nessa visão? É a capacidade de você conseguir gerar caixa. A empresa ela tem que gerar caixa. A gente precisa disso para que ela consiga fazer os seus investimentos sem comprometer a remuneração dos seus acionistas, sem comprometer o presente, e investimento significa garantir o futuro. E a gente sabe que nesse segmento de tecnologia, de telefonia, você tem que fazer volumosos investimentos. Senão, vai vir uma Claro, vai vir uma Oi, vai vir uma TIM da vida e vai pegar o seu mercado e aí já era. Então, tem um crescimento muito grande, mas eu não me sinto confortável, porque eu vejo que o capital intensivo nesse segmento é muito grande e nem sempre a gente consegue ver grandes resultados, principalmente em relação a dividendos. E olha só, fazem muitos investimentos e o lucro líquido deles, que é da onde vem o nosso dividendo, nosso provento, aquilo que a gente mais gosta enquanto investidor, teve uma queda de quase 35%. Putz, aí aperta, né? O que a gente precisa entender? Eles fazem aqui algumas ressalvas falando que nós tivemos em 2022, falando que em 2021 nós tivemos alguns eventos pontuais no segundo TRI, no terceiro TRI e no quarto TRI. Ok, tá, beleza. Então, o que eu fiz? Fui correr atrás em relação a essas informações. Mas antes de mostrar para vocês, percebam que o endividamento da empresa tem crescido sim, né, de 5,9 bilhões para 7,2, mas como ela tem uma geração de caixa muito forte, a gente não fica tão preocupado assim. Tem que ficar num nível controlado, né? Não pode aí abrir a porteira. Mas ok, toda empresa tem um nível adequado, um nível interessante de endividamento. Lembrem-se disso também. Uma empresa não ter dívidas significa que a sua estrutura de capital, a forma como eles alocam o capital na empresa como um todo, talvez não esteja tão eficiente. Mas isso é papo para outra hora. Olhem só esse gráfico como que preocupa. 2022 nós tivemos 4 bilhões de lucro. Maravilha. Uma queda expressiva em relação a 2021, que nós tivemos vários efeitos que fizeram subir até para 6,2 bi, e talvez, aí fica a minha atenção para vocês, muita gente esteja com essa cabeça de 2021, para entender, achando que aquilo que é não recorrente, que aconteceu, possa ser algo comum da empresa. Não é bem assim. Tanto que eu fui recapitulando no site do RI até 2017. E o menor lucro líquido da empresa foi no ano de 2022. Olha só, 2020, um ano tenebroso para o mundo inteiro, 4,7. 2019, 5 bi. 2018, uma porrada de 8,9 bi. 2017, 4,6. O menor ano foi de 2022. Fiquemos atentos, tá? Fiquemos atentos. E foi o ano, pelo menos desde 2017, com maior investimento. Então, pode ser uma das justificativas? Pode. Pode ser uma queda aí da sua eficiência enquanto empresa? Pode também. Ela está expandindo, tem um certo controle ali em relação à sua dívida, está fazendo investimento, mas e aí? Cadê o resultado? A gente vai enxergar realmente, tem um ciclo de investimento que a gente consegue prospectar algum momento de bonança? Não sei, não ficou claro para mim. Mesmo assim, é uma das empresas que eu mais vejo fazendo movimentos em relação aos seus acionistas. E isso é legal. Dividendos, juros sobre capital próprio, recompra de ações e uma rentabilidade aí, pensando no ano de 2022, de 8,9%. Esse valor aí, né, 8,9%, tá bacana? Claro que tá. Se a gente pegar como meta mínima o que o Barsi fala de 6% e considerando aí Vivo com 9%, vamos arredondar? De 6 para 9 nós temos um aumento de 50%.
é muita coisa. E eles fazem uma série de movimentações interessantes. Dividendo adicional, juros sobre capital próprio, nós sabemos que existe um valor máximo que cada empresa pode entregar em JCP, cancelamento de ações, que também é muito bom, programa de recompra, também é uma forma indireta de você remunerar o seu acionista, e inclusive soltaram em fevereiro de 2023 um pedido de redução de capital. E vale a pena conversar sobre isso porque não é um movimento tão comum assim que a gente vê todo mês na Bolsa de Valores. Vamos destrinchar esse assunto. Vamos lá. Nesse aviso que foi dado no dia 15 de fevereiro, eles fizeram um pedido para a Anatel da restituição dos recursos aos seus acionistas na proporção, sem o cancelamento de suas ações, causando aí uma redução de capital social. Vamos a um exemplo bem lúdico aqui, tranquilo? A empresa tem 10 ações e cada uma dessas ações custa R$10. Fechou? Você, investidor, tem uma ação. O seu patrimônio é de R$10. Ótimo. A empresa vem e fala assim, olha, eu quero reduzir meu capital social. Tem uma série de passos burocráticos aí, e aí chegou-se à conclusão que eles vão reduzir o capital social, que é de R$100, lembra? Total de ações vezes o valor unitário, deu R$100. Eles querem reduzir para 80. Maravilha. Você, acionista, vai ser prejudicado? Não, você não será prejudicado. Porque o que eles vão fazer caso isso aconteça? Se eles fizerem uma redução de R$100 para 80, você, investidor, tinha um patrimônio de R$10. E você vai continuar com isso. Porque a sua ação ela vai valer R$80, fazendo proporcional, né? E a empresa vai te restituir R$2. Então o seu patrimônio fica intacto. Você continua com uma ação de R$8, num bolo de R$80, a sua participação é de 10%. E antes desse movimento todo, você tinha uma ação de R$10 num bolo total de R$100, que era o capital social antigo, dando 10% também. Então a sua participação relativa na empresa continua intacta, o seu patrimônio fica intacto, porém unitariamente a sua ação fica valendo menos. É isso que eles estão explicando. Restituição de recurso ao acionista sem o cancelamento de ações. Deu para entender? Uma crítica enorme que eu tenho aqui, eu acho que praticamente todo acionista de Vivo fica frustrado com isso. Olha que horroroso. A Datacom desse juros sobre capital próprio do dia 28/2 de 2023 tem como previsão de pagamento mais de um ano para frente, lá em 31/7 de 2024. E isso permanece em praticamente todos os seus anúncios. Olha aqui em outro juros sobre capital próprio em 30/6 de 2022. A data do pagamento vai ser no dia 18/4 de 2023. É muito tempo. O acionista precisa de um fluxo de caixa, de uma geração ali. Se ficar estendendo muito esse prazo, tem a inflação que vai comendo toda essa rentabilidade e eles não fazem correção. Então, assim, precisamos de empresas que paguem rápido, depois do seu anúncio, e que paguem de maneira frequente. Não é o caso de Vivo. Ela paga bem, mas demora demais. Tudo bem. Ah, Bruno, eles estão antecipando alguns prazos, etc. Ok, estão antecipando, mas ainda assim é uma antecipação muito pequena. Pega aí Klabin, Banco do Brasil, praticamente 30 dias eles anunciam e já te pagam. A gente está falando aqui de mais de um ano, não dá, não tem condição. Eu não gosto, tá? De verdade. Pegando aqui um exemplo da plataforma da GF, esse card eu acho muito bacana porque ele te mostra a cotação do último dia útil, que eu estou gravando esse vídeo, que foi antes do carnaval, fechou em 41,57. Maravilha. Em termos de projeção, eles esperam na plataforma da GF um valor máximo de R$43. E da onde que vem esse número? Se você tiver R$43, né, se a ação estiver custando esse valor, você vai receber 6% de dividend yield, ok? E nós temos ali como preço médio R$54. Ou seja, no passado, eles entregaram mais dividendos do que espera-se que entregue para o nosso futuro breve de 2023. Muitas pessoas investem, tá? Muitas pessoas mesmo que gostam do jeito Barsi de investir, daquela ideia de dividendos, e nos últimos 12 meses eles entregaram aí 7,35%. Fazem vários anúncios de pagamento, mas sabemos aí, já fica aquela crítica do tempo que demora para remunerar efetivamente. Então, de maneira simples, nós temos um yield para esse ano de 6,2%. Claro que eu estou considerando 41,57 como cotação.
uma previsão de pagamento de R$ 2,58 por ação, interessante, tá? Bem bacana. A margem de segurança está muito pequena, a rentabilidade está muito próxima do limite, né? É uma relação bem proporcional, margem de segurança e dividend yield. E assim, eu não gosto do setor de telecomunicações. Sei que muita gente gosta, sei que é uma empresa resiliente, líder do mercado, tem várias barreiras aí para novos entrantes. Nós vivemos num país que tem um oligopólio, né, nesse setor, mas eu acho que hoje, dado essa questão de um grande investimento constante praticamente, uma margem de lucro que está muito baixa, um lucro nominal também que foi o pior desde 2017. Então, assim, algumas questões que vão me preocupando. Eu não gosto de ficar... Eu quero ter tranquilidade. Acho que esse é o ponto. Né? O ponto mais direto e reto é: você não é obrigado a ter uma empresa de cada um dos grandes setores best. Você não precisa. Ah, eu tenho que ter uma de telecomunicações, eu tenho que ter de saneamento. Não, você não precisa, tá? De verdade. Você tem que ter ações que te façam ter um pouquinho de segurança, um pouquinho de tranquilidade e que possam te garantir, de alguma maneira, um futuro mais interessante. E hoje eu prefiro ficar fora desses dois segmentos. Fico mesmo, mas se eu tivesse que escolher uma empresa, sem dúvida nenhuma seria a Vivo, enquanto investidor e enquanto cliente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E também eu fiz recentemente uma avaliação sobre Sanepar, que é uma empresa que eu não gosto, assim como eu não gosto de Vivo, mas de todas é a que melhor se encaixa no setor de saneamento. Eu vou deixar como sugestão aqui para vocês no card final aqui do vídeo.